Para o Jardim, ontem eu ia falar, né, que negociações bilionárias do Master passavam exclusivamente pelo Paquito e Augusto Lima. Essa matéria eu interpreto que é tipo um aviso, o seguinte, ó, é bom vocês blindarem o Paquito, é bom vocês blindarem o Guga Lima, porque senão todo mundo que tiver ligado a eles vai rodar. E aí, olha o recado que estão passando, né? A investigação da PF sobre as compras das letras financeiras do Master por fundos de pensão de estados e municípios apresenta um óbvio potencial de rolo dos grandes, dos 970 milhões do Rio Previdência aos 400 milhões do Fundo de Previdência do Amapá, entre muitas outras transações. Quem acompanhou de perto essas negociações dá dica. Os sócios, Paquito e Guga Lima, eram os únicos que não negociavam em nome do Master. Se eles forem se dar mal, esses negócios também vão pro buraco e serão investigados, né? Você pega esses 400 milhões do Fundo de Previdência do Amapá. Quem é o indicado lá para chefiar? É o peixe do Alcolumbre, o Batoré. E aí, Batoré? E aí, Batoré? Vai abrir uma CPMI do Master? Vai deixar investigar? Será que o Centrão vai para cima aí da história da Credit Sexta? Da CPMI do INSS, que envolve o Guga Lima? A oposição mira Rui Costa e tenta ligá-lo ao caso Master. Tenta, né? Tenta. Ele não tem nenhuma relação. Por mais que o Guga Lima cresceu, né, com Credit Sexta durante a administração petista na Bahia. A oposição elegeu um novo alvo para bater neste pós-carnaval, Rui Costa. A ideia é colocar no chefe da Casa Civil a gênese do escândalo do Master. Foi durante o governo dele na Bahia que um decreto proibiu os servidores públicos baianos de transferir seus empréstimos consignados do Master para outros bancos. Não, vai deixar o dinheiro aí. Deixa o dinheiro aí, viu? Para ajudar aí o Guga Lima. E aí, vem, né? Governo detecta desgaste político com discurso sobre Master e Lula deve reduzir menções ao caso. Presidente e aliados vinham destacando operações contra a fraude financeira. A análise é que o escândalo aumentou, a preocupação do eleitorado, né, com a corrupção. O Estadão até escreveu um editorial no final de semana, e vou trazer falando, terreno fértil para a corrupção. Ele disse que nesse terreno fértil, o sentimento antissistema, ele pode brotar mais uma vez, né? A gente sabe que o sentimento antissistema significa bolsonarismo. Renato comenta, bastou o nome de Rui Costa começar a circular que o governo já foi orientado a não falar mais sobre o tema. Parece que a queda de braço entre o PT do Nordeste e o PT do Sudeste está longe do fim e pode comprometer toda a eleição. Que continue brigando. E o PT do Sudeste é ligado ao André Esteves, o Haddad, que quer destruir o Banco Master. O PT do Nordeste, que é o do Rui Costa, está ligado ao Master. E aí? É briga. Eu quero que a gente continue brigando mesmo. Se matem. Ambos os lados. No final de semana, os jornalistas de sempre fizeram textos para criticar o Estado Democrático de Direito, a atuação do Supremo, dentre tantas outras coisas. Essa senhora Lígia Maria, ela normalmente sempre adota tons críticos, né, ao Supremo. Coloquei um parágrafo só, e eu só trouxe aqui por uma razão. Foi um RT que o texto dela ganhou. Supremo Tribunal de Exceção. Inquérito das fake news, usado para devassa na Receita e intimação de Kleber Cabral, infringe garantias fundamentais desde 2019. Falas do presidente da Unafisco são apenas críticas legítimas, mas a visão autoritária de Dom Pedro III não aceita o escrutínio das ações da mais alta corte do país. E ela disse que o inquérito das fake news, que é o 4781, abriu a caixa de Pandora. Agora o Brasil tem um Supremo Tribunal de Exceção. Chamando as coisas pelos nomes, né? É importante. Ainda que seja lá um texto aos domingos, apelativo lá da Lígia. Chamando as coisas pelos nomes. O RT que ela ganhou foi isso aqui, ó. O João Luiz Mauad postou o texto dela comprando no Twitter e a Malu Gaspar compartilhou. Não digo nada da Malu Gaspar, viu? Depois é presa, aí fica, eu tô presa. Me perseguiram. A galera apostando aí que vai ter umas buscas e apreensão, que tá banqueiro, jornalista. Eu tô torcendo pela treta, viu? Tô avisando pra vocês. Não me impeça pra sentir pena de ninguém. Aí veio o Demetrio Magnoli, que assim como a Malu Gaspar, que assim como a Lígia, aplaudiram e muito a perseguição ao bolsonarismo, a tese de golpe de Estado, de golpistas, né, de radicais, toda aquela ladainha que vocês conhecem muito bem. Aí agora, depois de ter alimentado o monstro, o Demetrio vem falar 10 juízes e um segredo. Pelo menos o título não é original, né? É engraçadinho. Copiando aquele filme, né? 10 homens e um segredo. Criativo. Na gravação clandestina, emergiu a imagem sem retoques de um Supremo agonizante. Magistrados consagram-se à missão de preservar a natureza exata das relações de dois deles com os negócios do Banco Master. A prioridade do Supremo era, até pouco, sentenciar os conspiradores bolsonaristas na tentativa de golpe de Estado. Agora mudou. Os 10 juízes consagram-se à missão de preservar um segredo. A natureza exata das relações de dois deles, Toffoli e Dom Pedro III, com os negócios do Banco Master. O espetáculo que encenam já tem 2 atos e ainda não se encerrou. Não é o mar, mas o pânico que te afoga. 2 atos, 2 erros cometidos na correnteza do desespero. E o primeiro ato, uma reunião sigilosa, iluminada por uma gravação clandestina. O segundo ato, uma investigação truculenta, agregada ao inquérito arbitrário das fake news. O espectro do conflito de interesses não poupa ninguém, desce sobre o conjunto do tribunal. No ato inicial,
Fachin promoveu uma reunião secreta para enterrar o segredo em cova profunda. O plano estava crivado de ilegalidades. Os indícios de conflito de interesses de Toffoli, oferecidos pela PF, solicitavam a liberação pública, não um conluio à sombra da noite. A solução do afastamento do relator, acompanhado por nota oficial de rejeição da suspeita, configurou um acordo de fidalgos destinado a proteger o juiz da imperiosa investigação. Da gravação clandestina, uma casual, mas justa punição dos 10 atores da farsa. Emergiu a imagem sem retoques de um Supremo agonizante. Meu time é o Supremo Futebol Clube. A frase de Dino, síntese do espírito do conchavo, merece moldura. Os ministros da capa preta protagonizaram uma orgia corporativista. Disseram aos cidadãos que o time deles não é justiça, a lei ou as instituições, mas os interesses pessoais de cada um. Eles só falaram isso agora, gente. Isso só está sendo dito agora. Todos esses anos se passaram e só agora que é só com essa decisão que eles estão passando esse recado. Fachin e Carmen Lúcia, a dupla que insistiu no exílio do relator, converteram-se em sócios da trama de acobertamento. Nunca nade contra uma corrente forte. Dom Pedro III desafia a regra no segundo ato, transformando seu inquérito de exceção original em passaporte para uma viagem sem volta pelo labirinto da ilegalidade. Os suspeitos de acesso e motivados a dados fiscais não têm prerrogativa de foro, mas são investigados no Supremo. O caso novo foi apropriado pelo relator de um inquérito infindável, sem objetivo definido, circundando o cânone do sorteio. O segredo judicial seletivo abre caminho à divulgação das identidades dos acusados. A crua intimidação substitui o devido processo legal. Deixa eu terminar essa matéria. Relembrar uma notícia. 2019. O segredo precisa persistir. A doutrina do Supremo reza que os juízes da capa preta estão acima da lei das gentes. E o camarada Paulo Gonet, o PGR, concorda. A trama dos 10 contamina a praça política. Lula, padrão da indicação de Toffoli, tenta livrar-se da associação histórica que respinga sobre sua candidatura. A PF não enfrentaria a ira do tribunal sem o amparo do Planalto. Os pilares da aliança entre o Executivo e o Supremo sofrem rachaduras. Lula é um ingrato, a palavra utilizada longe dos microfones por alguns juízes. O contorcionismo público dos supremos aristocratas resgatou de um gueto murado a candidatura do 01. Né? O Beto falou, o Flávio estava isolado. A candidatura do Flávio estava fadada ao fracasso, mas vocês resgataram o Flávio. Vocês concederam verossimilhança às narrativas extremistas, né? Vocês, extremistas. A narrativa fala que tem perseguição no Brasil, que tem censura, que tem intimidação. É só narrativa. Agora que tá aparecendo. Agora. Durante 7 anos foi tudo legal. Flávio era uma quase garantia do triunfo de Lula. Toffoli e Dom Pedro, com auxílio dos 8 colegas, produziram um cenário de uma disputa competitiva. Depois de ajudar a barrar o golpismo, o Supremo Futebol Clube converte-se involuntariamente em cabo eleitoral da extrema-direita. Carnaval, fantasias, alegorias. É um absurdo.